Terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, vamos começar esse vídeo um pouco mais animados, tá? Eu, com muito gosto, vou começar esse vídeo para finalmente poder enaltecer a iniciativa do deputado federal Nicolas Ferreira, por estar realizando esta chamada caminhada, né? Pois normalmente eu costumo citá-lo como alguém que poderia fazer muito mais, além de posts em redes sociais. Sempre deixei isso muito claro. E sempre critiquei justamente por entender que ele tem sim um futuro político brilhante. Tem capacidade comunicativa, é jovem, é habilidoso, é simpático, tem tudo para dar certo. E eu achava um desperdício para nós, não para ele, que se dá muito bem nas redes sociais, vai bem demais. Mas eu acho que estava na hora dele mostrar algo além. E até me apegando ao vídeo que eu fiz ontem, me parece que o Nicolas Ferreira dessa vez abandonou a prática política virtual dos celulares, né? Das redes sociais, da qual se sai muito bem, como eu disse, e partiu para a prática política analógica, que nem eu falei no vídeo de ontem. Relembrando o quê? Relembrando grandes manifestações do passado. Os mais antigos, bem mais antigos inclusive que eu, poderão se lembrar, por exemplo, que ocorreu a tal Coluna Prestes, né? Que evidentemente era comunista, mas mesmo que foi uma manifestação feita por jovens militares em sua origem, mas marcou época, construiu, digamos assim, um mito de resistência ao percorrer o interior do Brasil, mesmo não vencendo institucionalmente, mas criou um marco. Essa caminhada, iniciada agora pelo Nicolas, também relembra um pouco a campanha das diretas, né? Não pela caminhada, porque as diretas não começou com caminhadas, mas pela presença física contínua. Porque manifestações de presença de manifestações físicas tivemos aos montes com o nosso mito Jair Bolsonaro, que colocou milhões na esplanada dos ministérios, naquele campo de girassóis, colocou milhões na Avenida Paulista. Mas esse tipo de caminhada, ele mantém uma presença física contínua, pelo menos por enquanto. Uma caminhada que começou ontem e promete terminar domingo, até pela distância a ser percorrida, né? Ou seja, esse tipo de manifestação pode sim corroer estruturas de poder, antes mesmo de alterar alguma lei. Não estou aqui dizendo que essa caminhada vai alterar de imediato o cenário, principalmente lá em Brasília. Não é isto. Mas vai causar, sim, indignação da esquerda, apreensão desses que estão se mantendo no poder na base da pressão, da força, do poder, e vai gerar expectativas positivas para que outras caminhadas como esta comecem a acontecer. Que venha do Mato Grosso do Sul para Brasília, que venha do Rio Grande do Sul para Brasília, de Belém do Pará para Brasília, não importa de onde venha. O que importa é que ocorra, ou que venha a acontecer outras manifestações como esta, preparada pelo Nicolas Ferreira. Isso sempre traz resultado político, nem que seja apenas manchetes de jornais, que não tem como a imprensa ignorar. Tanto é que estão falando. Porque na política quase nada é simples. E quando o Nicolas
decidiu por conta própria ou não sei se foi instruído por alguém, não importa. O que importa é que a iniciativa é perfeita, né? Quando ele começou essa caminhada rumo a Brasília, uma caminhada de 240 quilômetros, vamos parar para pensar nisto, né? Não é fácil. Ele não está apenas se deslocando fisicamente, mas ele está criando um movimento de reposicionamento conservador diante dos conflitos políticos, mesmo que custe algum sacrifício pessoal, evidente que vai causar. Muito provavelmente, ao terminar esta caminhada, ele vai ter que jogar o tênis fora, né? Se estiver usando sandálias, se for Havaianas, terminou no mesmo dia, né? Mas, claro que é um sacrifício pessoal. E diante de tantos acontecimentos que nós conservadores consideramos aí injustos, esse gesto ganha força popular. E caminhar nesse cenário não é simplesmente protestar com palavras, mas falar com o corpo. É um ato simbólico, um movimento simbólico. E nesse sentido, é muito válido que o Nicolas Ferreira acabe sendo merecedor de muitos likes, mas nas urnas, por esse gesto que está praticando, já que demanda propósito, sem criar embate direto e provocativo, como normalmente vinha acontecendo em outras situações nas redes sociais, contra quem quer que seja. Não basta termos dois neurônios, melhor dizendo, basta termos dois neurônios apenas para entendermos contra quem estamos lutando e contra quem o Nicolas Ferreira está demonstrando a validade dessa caminhada. Ao longo do trajeto, a presença de figuras como Carlos Bolsonaro, Gustavo Gayer, André Fernandes e muitos outros parlamentares e lideranças digitais que ainda vão se juntar ao grupo até domingo, amplia o significado do ato. A caminhada, a meu ver, deixa de ser individual e passa a funcionar como um eixo de convergência política, uma espécie de coluna simbólica em movimento, reunindo atores que compartilham da mesma leitura do momento histórico que estamos vivendo. Não há palanque, não há discurso formal, porque existe apenas uma bandeira, a da verdadeira democracia, que ampara os direitos e a justiça contra os perseguidos. O objetivo principal dessa caminhada é mais profunda do que parece e tenta reconstruir um campo simbólico, reafirmando a ideia de resistência e sinalizando que o conflito político brasileiro ainda não foi encerrado, apenas foi deslocado, apenas está começando, porque esta é a forma correta de combater. Falar nos palanques, falar no parlamento ou falar em redes sociais já não surte mais efeito. A esquerda, o sistema, já está vacinado contra isto. É necessário mudar o comportamento. E esse movimento de caminhada, onde cada quilômetro vai anexando novas pessoas, cada quilômetro podemos perceber que as pessoas vão aderindo ao movimento. Isso faz com que a ideia vá sendo passada de cidade em cidade, mostrando que existe sim uma forma diferente de lutar, sem precisar falar e gritar, somente mostrando indignação e um propósito: chegar a Brasília. Essa multidão chegando a Brasília vai deixar no ar aquela sensação de que um novo movimento começou e que ninguém sabe a forma como vai terminar. Se esse movimento vai acabar ali mesmo, ou se vai ter continuidade, vai prosseguir e vai ser consistente, dia após dia, até que realmente
o sistema se dê por conta que não dá mais para fazer o que estão fazendo com a população brasileira. Né? Ao avançar rumo a Brasília, o grupo não encurta a distância até o poder. Muito pelo contrário. Alonga o tempo da narrativa, porque, que nem eu falei, cada quilômetro percorrido vai transformando o protesto numa espécie de memória coletiva, de mudança de construção. E na política, quando um gesto consegue se transformar em memória coletiva, ele deixa de ser apenas um ato e passa a ser um marco. Tomemos como exemplo a figura do nosso mito, do símbolo do conservadorismo brasileiro, que é Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Ele criou uma ideia, ele criou uma imagem pela forma como sempre se colocou na política, defendendo as bandeiras conservadoras sem retroagir, sem desistir, indo até o seu máximo. E isto criou o quê? Criou uma memória coletiva. Ninguém consegue deixar de lembrar em Jair Bolsonaro sem lembrar seus feitos. Não é que o tempo vai passar, daqui a algumas décadas, alguém vai dizer: ah, Jair Bolsonaro, ele foi o presidente do Brasil, não foi? Ah, um que foi preso. Não é isso. Lá na frente, quando alguém falar em Jair Bolsonaro, todos lembrarão o significado das palavras deixadas por ele. Todos lembrarão o que significa ser bolsonarista. Não é idolatria a uma pessoa, é idolatria às ideias. É crença pelo que ele falou enquanto foi o nosso governante, porque o que ele prometeu ele cumpriu. Deu exemplos. Nunca nos decepcionou. Né? Lembrando mais uma vez que eu sou contra usar o termo idolatria para qualquer ser humano. Idolatria devemos ter a Deus, unicamente. Mas temos que saber quem faz por merecer se tornar mito aqui na Terra. E dá para contar na palma das mãos quantos mitos existem na face da Terra. Aqui no Brasil é o único, nunca houve outro. Não é isso? Então, isso tudo eu estou dizendo porque no fim de tudo, essa caminhada pode até não mudar o Brasil sozinha, né? Mudar as estruturas de poder. Mas essa caminhada pode sim mudar algo talvez ainda mais decisivo para a população brasileira, que é o imaginário político de quem observa os movimentos. E é nesse terreno invisível, onde símbolos pesam mais que discursos, que muitas disputas históricas começam a ser vencidas. Então, eu não sei o que passou pela cabeça do Nicolas Ferreira, o que ele pensou a ter a ideia de iniciar essa caminhada. Não importa. O que importa é que ele iniciou. O que importa é que ele deu o primeiro passo para fazer uma caminhada que promete ser histórica. E esse sim é o papel de um parlamentar, que tenta de todas as formas nos representar. E se não consegue atingir os objetivos falando nas tribunas, propondo projetos de leis, e que não consegue encontrar outros caminhos, então cria-se uma ideia, cria-se um caminho. E esse foi o caminho encontrado por Nicolas Ferreira. E temos que aplaudir. Mesmo que não dê resultado algum, a iniciativa foi muito positiva. E se todos os parlamentares, todos aqueles que dizem representar o povo brasileiro, tivessem a mesma iniciativa, muito possivelmente nós já teríamos mudado esse país há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Tomem como exemplo, mesmo que seja pelo lado negativo, o movimento dos sem terras.
fazem barbáries, cometem crimes, invadem terras, matam animais, destroem plantações, mas é um movimento constante, conciso, e vai vencendo pela força, vai ganhando espaço pela força. Por quê? Porque a insistência, a persistência acaba realmente tendo efeito positivo. E nós temos que fazer o mesmo, sempre dentro da nossa legitimidade, de preservar o bem do país, de preservar nossos valores, de valorizar a nossa pátria, a nossa cultura e lutar pelo que é direito, de forma honesta, sempre. Porque com a verdade, certamente nós um dia sairemos vencedor dessa batalha. É o que eu acredito. E tenho certeza que vocês pensam nisso também. Pode ser demorado, difícil, mas chegaremos lá, com certeza. Muito bem, vou deixar de rasgar sedas para o Nicolas, né? Mas era importante trazer isto à tona agora. Eu queria entrar em outro assunto que pode parecer que não tem nada a ver com o Brasil, mas tem sim muito a ver. E é uma situação que está ficando cada dia mais delicada, porque nas últimas semanas, melhor dizendo, têm demonstrado de forma quase que didática como o poder real americano se manifesta hoje na política global e quem está fora dele. No centro desse jogo está Donald Trump, evidentemente, que voltou a demonstrar que sua capacidade de influência não depende de consensos diplomáticos, fóruns multilaterais ou gestos protocolares. Ela se impõe pelo custo que ele é capaz de gerar. O episódio envolvendo a Groenlândia é emblemático. E ao vazar uma mensagem privada do presidente francês Emmanuel Macron, questionando o posicionamento americano sobre a Groenlândia, Donald Trump deixou claro que não havia espaço para recuos. A reação europeia foi imediata. Reuniões de emergência, discursos duros e até a sinalização por parte da França em apoio à suspensão de um acordo comercial entre a União Europeia e Estados Unidos. Será que conseguem? Duvido. Vão ter coragem para isso? Duvido mais ainda. Por quê? Não se trata de bravata ideológica. Trata-se de medo econômico. Quando Trump fala em tarifas, ele não faz retórica. Ele altera planilhas, investimentos, cadeias produtivas e eleições domésticas na Europa. E enquanto isto, vem aí uma resposta chinesa em Davos, onde está acontecendo lá o Fórum Mundial, não é isso? E essa resposta chinesa aponta o velho discurso de que guerras tarifárias não têm vencedores, né? Comentário quase que protocolar diante da realidade. Porque Pequim critica, mas calcula. E Bruxelas critica, só que treme. O simples anúncio de uma tarifa de 10% contra países que enviaram tropas para a Groenlândia foi suficiente para gerar instabilidade política em capitais europeias. Isso se chama poder. Poder de coerção, de agenda e de definições dos termos do debate global. Enquanto isso, o nosso Brasil assiste de fora. E não apenas por ausência física lá em Davos, mas por irrelevância estratégica. No mesmo momento em que Donald Trump cobra aliados históricos e força a Europa a reagir, o Inácio, por exemplo, opta por fazer uma crítica quase caricata, dizendo que Trump quer governar o mundo pelo X. A frase pode render aplausos em plateias domésticas, como as militontas daqui, ou manchetes simpáticas, só que não produz efeito algum. Nada. Não muda decisões, não constrange parceiros, não altera fluxos econômicos. É apenas ruído. A fragilidade brasileira ficou ainda mais evidente no fórum que está acontecendo lá em Davos, Fórum Econômico Mundial, porque deixa claro que o Brasil perdeu a oportunidade de se posicionar nos debates centrais do mundo. Enquanto líderes globais discutem a guerra,
tarifas, reindustrialização, cadeias de energia e segurança estratégica, o Brasil chegou a Davos com uma agenda tímida, genérica e sem tração política. Não houve protagonismo, não há protagonismo, nem expectativa, nem disputa por atenção. Davos funciona como um termômetro cruel da relevância internacional. Quem importa é ouvido, é cortejado. Quem não importa circula livre pelos corredores. Não merecem sequer entrevistas. O Brasil hoje não é pressionado nem cortejado, muito pelo contrário, porque não é considerado, simplesmente isso. E isso tem consequências práticas. Menos investimentos no Brasil, menos influência, menos capacidade de defender interesses nacionais quando decisões globais são tomadas, né? E o contraste não pode ser mais claro. Trump, goste-se ou não dele, do seu estilo, força a Europa a se mover, divide os aliados, impõe custos e pauta o debate mundial. O Brasil do Inácio reage com frases de efeito, críticas vazias e presença diplomática decorativa. Um fala e o mundo responde. O outro fala e o mundo ignora. E na política internacional, relevância não se declara, se demonstra. E os últimos episódios deixam muito evidentes de quem dita o ritmo, né? Quem é que determina como o jogo será jogado? E deixa claro quem é que assiste na arquibancada. E claro que na arquibancada está o Brasil. Então, é importante que nós fiquemos atentos para os próximos passos, porque isso tudo tem muito a ver, inclusive, com a criação do bloco Mercosul-União Europeia, que ainda não está totalmente fechado, depende de aceitação dos parlamentares do bloco europeu, dos parlamentares brasileiros, e pode ser judicializado ainda por conta de algumas pautas, mas dependendo do efeito desta forma agressiva como Donald Trump age na política geopolítica, melhor dizendo, na geopolítica mundial, a União Europeia pode mudar o rumo, pode mudar sua forma de pensar e pode vir até a reavaliar se esse acordo com o Mercosul realmente é interessante da maneira como foi colocado ou não. E, claro, um acordo desse fechado vai interferir diretamente no custo de vida brasileiro. Ou alguém acha que porque vão assinar um acordo, a nossa vida vai ficar mais barata. Lê do engano. Não é? Mas isso o tempo vai mostrar, e nós teremos que esperar, ok? Por enquanto, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreva no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.